Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos refazer o teste de velocidade entre o S8 Plus e o Note 8 e vamos ver o que vai dar isso aí, tá? Então, primeira coisa, deixar todos os aplicativos fechados, ó, não tem nada. Lembrando que o mesmo backup, né, foi recuperado nesse aparelho, então eles são idênticos, então a performance deve ser muito parecida. Então vamos dar uma olhada, começar o teste no 3, 1, 2, tá, bateu. Na verdade, agora nós vamos começar, né? Lembrando que o resultado anterior foi uma pequena vantagem para o S8 Plus que está deste lado e um pouco de desvantagem aqui para o Note. Vamos dar uma olhada agora nas diferenças, agora que está com tudo fechado, tudo bonitinho. Vamos ver se realmente vai se manter essa diferença ou não. Então vamos lá, 1, 2, 3. Que não foi? Não foi. Mas paciência, né? Vamos dar uma olhada assim mesmo nas diferenças. Aqui virar um pouquinho as duas telas. É muito chato quando escapa e não sai no momento exato, mas às vezes acontece. Vamos dar uma olhada. Essa parte gráfica, realmente, os dois aparelhos são excelentes, né? Não tem muito do que reclamar, lembrando que o Note é o aparelho de cima e o S8 Plus o de baixo. Eu tenho utilizado o Note 8 como aparelho principal. O que acontece? Nos últimos dias eu percebi que realmente o S8 Plus ele estava um pouco cansado, tanto que eu tive que desativar a Bixby para ter um pouquinho mais de conforto na hora de usar. Era aí que está fugindo o foco. Então, assim, eu tive que desligar a Bixby para poder usar de uma forma um pouquinho melhor, porque realmente estava muito difícil de usar. E no Note eu não desliguei, então talvez tenhamos aí uma diferença de performance, até um empate de repente, né, como aconteceu na outra vez, porque a Bixby não estava desligada. Provavelmente a Bixby do Note 8 ela está rodando um pouquinho mais lisa, um pouquinho melhor, tá? Essa é a percepção que eu tenho. Mas isso não é uma certeza absoluta, não consegui ainda confirmar, mas de qualquer maneira dá para ver que a questão gráfica, os dois aparelhos são excelentes e o que também fez a diferença para mim, essa largura de tela um pouquinho maior do Note, realmente, na minha opinião, dá um pouquinho mais de conforto, tá? É pouca coisa, mas é o suficiente para você ter um campo de visão um pouquinho melhor e também para usar com a canetinha ali, realmente faz uma diferença boa você ter uma tela um pouquinho mais larga, mesmo que seja assim uma coisa bem pequena. Questão de bateria, por incrível que pareça, o Note 8 está durando mais do que o S8 Plus. Então eu estou percebendo aí que pelo menos, né, uma noite, virar a noite, por exemplo, eu virava a noite, acordava com 77% da carga, indo dormir com 100, né? Acordava com 76, 77% da carga no S8 Plus, enquanto que eu consigo chegar a 88, normalmente 87, 88 no Note 8. Então, apesar da bateria ser um pouco menor, eu tenho aí, no mínimo, em média, aí, 10% a mais de carga no mesmo período, sobrando para o lado do Note. Então, realmente é uma diferença considerável, é uma diferença que em muitos momentos pode ser importante e que está para o lado do Note 8. Canetinha tenho usado bastante para o trabalho, então uma coisa que parece meio besta, né? Parece que você não vai utilizar com a frequência que você imagina, mas no dia a dia, no meio corporativo, e ainda mais eu que trabalho com muito aplicativo mobile, com testes, com pesquisas, eu tenho que printar a tela toda hora, tal, então é muito interessante ter a canetinha ali para ajudar, para fazer uma anotação num print de tela. Eu achei muito interessante e muito útil e relembrei os tempos aí das 3 primeiras versões do Galaxy Note, que eu tive as 3 primeiras, né? E sempre gostei bastante da proposta. Então é um negócio que para o meu uso
faz a diferença. Não sei se para o seu, né, para o de todo mundo, mas para o meu uso realmente é importante a canetinha. Ela se mostrou uma boa adição, né, um bom upgrade aí para o aparelho. Então estamos caminhando aí para o final do teste. Eu acho que o resultado vai ficar muito parecido, se não bobear, der aquela diferençazinha para o lado do S8 Plus. Não sei dizer ainda, que eu comentei com você, se por conta da Bixby estar desligada, mas acredito que tenha sim alguma influência. Mas é bem interessante ver que os dois aparelhos têm uma performance realmente muito parecida. Então, é o que eu sempre falo, você vai ficar muito bem servido com qualquer destes modelos. Então, tem gente que prefere o S8, não precisa da canetinha, não quer um aparelho tão grande, quer um aparelho um pouco mais compacto. Tem gente que fala, não, pô, eu gosto da caneta, eu quero algo mais profissional, ou com... não que não seja profissional o S8 Plus, né, mas assim, para o corporativo, para reunião, para tomar notas, tal, faz sentido ter a canetinha. Então, neste ponto que eu falo de profissional, né? Então, tem gente que acha que faz sentido ter isso, tem gente que não liga. Então, varia muito de usuário para usuário. Mas uma coisa que eu posso dizer é que os dois aparelhos são excelentes, os resultados foram mantidos, tá? Então, aqui... Não foram não, brincadeira, gente. Agora nós temos uma diferença para o Note. Ó, agora foi interessante isso aí. Vamos ver aonde está a diferença. Engraçado que na memória RAM estão quase empatados, na CPU praticamente empatados. Nós tivemos uma diferença em UX aqui, o X, e tivemos uma diferença em 3D. Então esses dois pontos no Note 8 fizeram a diferença e levaram o aparelho um pouco à frente, tá? Então isso é um resultado bem interessante para quem gosta do Galaxy Note, né? É até uma surpresa interessante, eu estava até esperando que eles fossem empatar, mas ele acabou ficando na frente, né? Então, agora uma outra curiosidade, ó, vou colocar aqui do lado o Zenfone, eu tô com o Zenfone na cabeça. Vou colocar aqui do lado o Moto Z2 Force, esse carinha aqui. Então veja como o resultado ficou muito próximo mesmo, tá? Então isso é algo bem interessante, né? Para quem busca performance, é bem interessante ver que Moto Z2 Force e o Galaxy Note estão muito parecidos, e nós temos um pouquinho aí de perda para o lado do S8 Plus, mas também não é nada significativo, nada absurdo, tá? É uma diferença que dá para suportar, dá para conviver. Mas é isso, pessoal. Esse foi o teste de velocidade entre esses dois aparelhos, e no final das contas acabou aparecendo aqui um terceiro só para mostrar como é que ele estava, mas a ideia mesmo era ajudar um pouco nos dois aparelhos da Samsung, né? Então, o cara que tem, como eu já disse no vídeo anterior, quem tem o S8 Plus não precisa sair correndo para comprar o Note, a não ser que precise da canetinha para algo mais, né, de trabalho e tal. Se não for o caso, não há necessidade, não precisa gastar dinheiro com isso. Agora, se você não tem o aparelho, aí eu acho que vale a pena, de repente, pensar, considerar fortemente o Note, porque ele tem sim uma performance um pouco superior, tem mais memória interna e tem mais memória RAM, e o processador um pouquinho mais rápido também. Então vale a pena colocar essas coisas na balança antes de decidir a compra. Falou, pessoal? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição no canal, clicar no sininho para receber os vídeos que saem todos os dias, e um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!